Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça, com boa, perfeita e agradável, graça de Deus possa ser sobre a sua vida, que a paz do Senhor seja na sua vida, na sua família, meu amado irmão em Cristo Jesus, minha amada irmã em Cristo Jesus, meu amigo e minha amiga. E aqui estamos para trazer uma breve reflexão da palavra de Deus, uma mensagem de fé e de esperança para a sua, para a minha, para as nossas vidas. E hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o Salmo de número 6. E assim diz a palavra do Senhor: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te levará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pelas mágoas, e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem-se atrás e envergonhem-se num só momento. Queridos, nesse salmo, Davi recorre a Deus, recorre à misericórdia de Deus, e alcança perdão. Ou seja, Davi, nesse salmo, ele vai recorrer a Deus e ele vai alcançar de Deus o perdão de Deus. Então, ou seja, ele recorre a Deus, recorre à graça de Deus, recorre à misericórdia de Deus e ele alcança perdão. Ou seja, do versículo 1 ao versículo 2, parte A, ele faz uma oração pedindo a interrupção do seu castigo. Primeiro, ele vai pedir a Deus a interrupção do seu castigo. E ele vai dizer: Senhor, não me repreendas na tua ira. Ou seja, ele está pedindo para que Deus não venha repreendê-lo quando sim Deus irar-se contra ele, pelos pecados dele, pelas falhas dele, que Deus não venha castigá-lo, que Deus, ele pede depois, primeiro ele pede para Deus não repreendê-lo, para depois ele vem pedir para Deus não castigá-lo, depois ele pede para Deus ter misericórdia dele, ter compaixão dele, se compadecer dele, e aí, queridos, essas expressões mostram o reconhecimento do aspecto disciplinar do sofrimento. Então, ou seja, essas expressões usadas como não me repreendas, nem me castigues e tem compaixão de mim, elas mostram o reconhecimento do aspecto disciplinar do sofrimento que Davi estava passando naquele momento, que Davi sofria naquele momento. Ou seja, o escritor não nega a sua culpa, nem proclama a sua inocência. Ele não se esconde de Deus. Ele não é arrogante diante de Deus. Não, ele não se esconde. Ele não nega a sua culpa. E nem proclama a inocência. Isso é um fato importante, para que Deus venha atender a oração que nós fazemos a Ele quando que nós, ou seja, não negamos a nossa culpa, nós não negamos nós temos a humildade de reconhecer que somos culpados, de reconhecer que falhamos, que erramos, e também não proclamarmos por nós mesmos, achando que pelos nossos méritos, achando que por nós mesmos, nós, ou seja, nos tornamos capazes de proclamar inocência.
Isso aí é arrogância. E muitas pessoas têm se perdido, né, pela questão da sua arrogância. A sua arrogância. Então, a arrogância cega as pessoas, né, de terem a sensibilidade, né, de se humildecer na presença de Deus, reconhecendo suas culpas, clamando pela misericórdia de Deus diante do seu sofrimento, né? E foi o que Davi fez, muito diferente do que às vezes as pessoas perdem de serem, como é que se diz, socorridos por Deus, porque as pessoas às vezes, nem para pedir misericórdia, as pessoas às vezes têm humildade, né? Ou seja, seu castigo deve ser interrompido para que seu corpo, né, emaciado, possa ser restaurado. Ele está pedindo a Deus para que o seu castigo, né, para que o seu castigo, né, para que haja interrupção do seu castigo, né, para que o seu corpo que está emaciado por todo o sofrimento causado pelos seus erros, pelas suas culpas, né, para que esse corpo que está emaciado, este corpo que tem apanhado, este corpo que está sofrido, abatido, quebrantado, né, ferido, né, para que ele possa ser restaurado, né? Ele pede para que esse castigo seja interrompido, para que o seu corpo possa ser restaurado. Ou seja, ele estava tão abatido, tão ferido, em uma situação tão complicada, né, que se aquele sofrimento, né, se Deus não interrompesse, né, aquela situação em que ele estava passando, se Deus não agisse com misericórdia, ele não teria, né, como ser restaurado, né? Então, o que seja, queridos, tudo o que se pode fazer é lançar-se sobre a misericórdia de Deus. Nessas horas, queridos, né, que nós nos achamos culpados, que nós nos achamos condenados, que nós somos muitas vezes culpados, condenados injustamente, pessoas nos atiram pedras, pessoas nos dão pedradas, né, pessoas nos julgam muitas vezes levianamente, né? Ou seja, às vezes a gente está passando por situações, Deus está trabalhando, às vezes moldando o nosso caráter, né? E às vezes a gente está passando por uma luta, uma aflição, uma coisa, e às vezes pessoas vêm nos lançar pecados que às vezes nem cometemos, queridos. Às vezes a gente nem cometeu e tem pessoas que vêm nos criar pecados, né? E nessas horas que você está como salmista, né, ou seja, só recorrendo à misericórdia de Deus, né? Só recorrendo à misericórdia de Deus, né? Tudo que você vai poder fazer, queridos, em certas situações da sua vida, em certas situações de desgraça, de perdas, em situações de calamidades, de dificuldades, de tribulações, de lutas, de pelejas, situações de desespero, de desesperança, né? É simplesmente se lançar, se derramar na presença de Deus. É a única coisa que você vai poder fazer, é a única coisa que eu posso fazer. E foi assim que o salmista procedeu, foi isso que o salmista procedeu, né? E aí, queridos, da parte 2b até o versículo 5, ele vai fazer uma oração pedindo restauração, né? Ele vai fazer uma oração, né, pedindo restauração, né? Ele vai começar: sara-me, livra a minha alma, né? Sara-me, livra a minha alma. Ele agora está fazendo uma oração. Primeiro ele faz a oração pedindo interrupção do castigo de Deus. Agora ele vem fazer uma oração pedindo a restauração, né? Sara-me, livra a minha alma, salva-me, né? Ou seja, ele agora está clamando a Deus por uma restauração em sua vida. Veio o sofrimento, veio o castigo, né? Aí ele faz a oração pela interrupção do sofrimento, pela interrupção do castigo. Aí agora ele vai fazer uma oração pedindo de Deus restauração. Ele vai começar: sara-me,
livra minha alma, salva-me, né? Ou seja, o sofredor claramente percebe que o livramento deve vir de fora, né? Então ele teve humildade, né? Ele teve humildade, ele se quebrantou diante de Deus e ele reconheceu, né? E ele reconheceu que o livramento para toda aquela situação não estava dentro dele, não poderia vir dele, né? Não haveria, né, de ser colocado, né, em favor dele algo que fosse dele próprio, né? Algo que viesse dele, né? Mas que o livramento só poderia vir de fora, né? E de alguém, né, que, ou seja, estava em superioridade muito maior do que a dele, né? Pois ele mesmo é inteiramente insuficiente. Ele se reconhece insuficiente para resolver aquela calamidade, aquela situação que ele está passando, né? Ele baseia seu pedido sobre a seriedade do seu sofrimento, né? Ele vai basear-se na seriedade do seu sofrimento, na situação em que ele está passando, né? Ou seja, a misericórdia de Deus e o fato de Deus né, poderia, ou seja, entrar com uma ação de graça se ele fosse para o inferno, né? Então, ou seja, ele vai reconhecer, né, que se Deus não entrasse com misericórdia, né, se de fato Deus não entrasse com misericórdia, né, e ele não pedisse a Deus em ações de graça e Deus agisse com graça sobre ele, né, ele reconhece que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, ele ia parar no inferno, ele ia ao Sheol, ele ia para o inferno, né? Ele estaria aniquilado, né? Mas aí ele reconhece, ele busca essa graça de Deus, ele busca esse pedido de misericórdia de Deus, né? E Deus, né, na ação de graças, né, opera a maravilha na vida de Davi, né? Do versículo 6 no versículo 6 e o versículo 7 ele vai dizer a descrição, né, ele descreve a sua condição, né? Ou seja, gemer, lágrimas, mágoa, né? Então, ou seja, ele vai descrever agora a sua situação, né? A natureza, né, da enfermidade, né, que ele estava tanto passando por ela, né, que não está oculta pelas expressões orientais características, né? Ele não oculta, né, a natureza, né, da sua enfermidade. Ele está um tanto, né, às vezes pode estar oculto pelas expressões, né, mas ele vem lançando, procurando lançar para fora, procurando tirar de si, né? Contudo, queridos, não pode haver, né, dúvida, né? Ou seja, que sua tristeza é real e seu sofrimento é intenso. Nessa situação aqui, nós vamos ter uma clara definição, né? Ou seja, que o salmista, né, não tinha dúvida, ele não tinha dúvida, né, que a sua tristeza era real e o seu sofrimento era intenso, né? Ou seja, como Jó, ele teve que suportar, né, os insultos de seus inimigos em adiantamento à sua desgraça, em detrimento à sua desgraça, né? Ou seja, ele está passando pela situação de desgraça total, ele está passando por uma situação de dificuldade, a situação é difícil, né? E ele ainda tem que suportar e lidar com os insultos intensos, né, dos seus inimigos, né, que vão lhe insultar, e sendo que eles não sabiam o que estava acontecendo, mas pela desgraça que ele estava passando, esses seus inimigos vinham insultá-lo, né? E aí, queridos, do versículo 8 ao versículo 10, ele vai mostrar que as suas orações foram atendidas.
Ó Senhor, né? Ó Senhor, ouve, né? Senhor, ó Senhor, ouve, né? Duas vezes o salmista usa a frase para indicar que sua nova era chegou. Duas vezes ele vai mostrar, né, nos versículos 9 e 10, né, dos versículos 8 ao 10, que a sua nova era chegou. Ele prediz que todos os seus inimigos retrocederão, porque Deus assumiu o comando. Ou seja, ele vai reconhecer que houve um atendimento, houve o socorro, houve a graça de Deus, manifestou-se a graça, manifestou-se a glória de Deus, né? E Deus assumiu o comando de toda a situação, né, em favor daquilo que ele estava passando. Então agora ele já não está mais sozinho. Agora ele já não está mais sozinho. Agora já é Deus que está no comando. Deus assume o comando, né? Deus assume o comando. Ou seja, e agora Davi, com Deus assumindo o comando da situação, ele obtém a vitória sobre todos os seus inimigos, sobre todos os seus problemas e sobre todas as suas dificuldades. Queridos, amados e amadas, vocês podem até estar passando por situações difíceis na sua vida, situações até de desgraça total, situações de perdas, de faltas, de tantas outras coisas. Pessoas têm se levantado contra você. Pessoas têm até dito que o seu fim está próximo. Pessoas têm até lançado praga, dizendo que o seu fim está próximo. Mas eu quero dizer para você que se você descer na presença de Deus, que se você clamar, se derramar na presença de Deus e clamar a misericórdia de Deus, Deus vai te atender como atendeu a Davi, e Deus vai te dar uma nova vida de paz, de vitória e uma nova vida onde você gozará da paz que excede todo entendimento, ou seja, da paz de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. E o Espírito Santo de Deus se revelará na tua vida agora como teu auxiliador, como teu ajudador, como aquele que vai te guiar, te guardar, até que o bom mestre volte, até que o bom mestre Jesus volte. Que Deus te abençoe, que o Senhor te sustente, te ilumine, te fortaleça, que o Senhor faça resplandecer a glória dele, a graça dele na tua vida e na tua família. Que o Senhor te guarde, repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família. Creia no Senhor, confie no Senhor, se anime, se alegre na presença de Deus. E não deixe de confiar, tá? Nada está determinado, nada está resolvido, nada está decidido a teu favor. Só falta você ter fé e confiar, e Deus vai mudar a tua história e vai te dar vitória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.